Salve, 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 queridos amigos do canal Gênesis. Um grande abraço para todos, é um prazer estar com vocês para mais uma live no nosso espaço que remonta ao estudo da Revolução Espírita, esse projeto extraordinário que o Espiritismo vem nos oferecer nos tempos atuais, promovendo uma reflexão em torno da filosofia da vida, sobre as bases da moral cristã. Nós estamos hoje dando continuidade ao nosso ciclo de leituras. Atualmente estamos trabalhando com o livro Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec, obra essa de responsabilidade de Paulo Henrique de Figueiredo, editora FEAL, Fundação Espírita André Luiz. A gente endereça um abraço e os agradecimentos ao nosso querido Paulo Henrique. No último episódio, nós trabalhamos aspectos da autonomia consciente, o fundamento da boa nova trazida por Jesus. Hoje, nós vamos, dando prosseguimento, trabalhar alguns temas interessantes, como o magnetismo animal, a chegada da homeopatia e do espiritismo, naquele cenário extremamente importante e propício em França, no século XIX. Então, Paulo Henrique Figueiredo, na introdução, diz assim: além do espiritualismo racional, vamos esclarecer a importância fundamental do magnetismo animal como ciência precursora do espiritismo. Na mesma época da Revolução Francesa, dois grandes visionários, percebendo a falência do modelo de medicina milenar e ultrapassado do seu tempo, que considerava a doença como uma degeneração orgânica ou invasão do mal no corpo. Essa medicina antiga estava representada pela teoria humoral, que prevaleceu por séculos, onde o excesso de sangue, bile amarela ou negra ou fleuma precisava ser supostamente extraídas do corpo por meio de sangrias, aplicação de substâncias causticantes, perfuração de bolhas e outros métodos perniciosos. Estes visionários, Franz Anton Mesmer e Samuel Hahnemann, criadores das ciências do magnetismo animal e da homeopatia, trouxeram para a cura o conceito de autonomia, considerando a doença como perturbação da harmonia orgânica e a recuperação da saúde como sendo um esforço natural da economia animal, patrocinada pela Vis Medicatrix Naturae. Segundo essas duas ciências médicas, o corpo recupera sua saúde pela força vital que o anima, estimulada pela doença artificial induzida pelos medicamentos homeopáticos ou pelo passe magnético. Ambas as teorias possuem a mesma base conceitual, ainda hoje mal compreendida. Além disso, Mesmer descobriu que a ação do passe provocava um estado alterado de consciência, que ficou conhecido posteriormente como sonambulismo provocado. Os pacientes nessa condição especial, crisíacos ou sonambulos, adquiriam capacidades extraordinárias, como a ver à distância, examinar os órgãos interiores, uma intuição da cura e do tratamento adequado à sua condição patológica. Estes fenômenos seriam derivados de uma lucidez sonambúlica, ou um sexto sentido, como propôs Mesmer. Ocorria uma revolução grandiosa na psicologia experimental, influenciando médicos, psicólogos, pensadores, filósofos e cientistas. É a matéria que veio tratar o espiritismo no futuro. Lembrando que Allan Kardec foi um estudioso do magnetismo animal antes de se deparar com o espiritismo, por 30 anos. Franz Anton
Mesmer via em sua teoria de medicina a oportunidade de colocar a arte de curar ao alcance das famílias, do simples, de todos. Suas ideias de fraternidade e igualdade afrontavam a rigidez da estrutura social do antigo regime. Sua doutrina da harmonia universal foi seguida por importantes líderes da Revolução Francesa, trazendo em si o espírito de transformação social. Causou importante influência conceitual no movimento revolucionário. Pois bem, o professor Rivaio estudou a ciência do magnetismo animal teórico e prático, tanto no âmbito da cura como também como todas as fases do sonambulismo, conforme dissemos, 35 anos antes de elaborar a ciência espírita. Esses diversos precursores, iluminismo, espiritualismo racional e a teoria moral de Rousseau e Kant, a ciência do magnetismo animal e da homeopatia, além das doutrinas sociais fundadas na ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, tinham em comum a fundamentação teórica no conceito moderno de autonomia intelectual e moral. E o professor Rivail, educado pelos princípios de Rousseau, Pestalozzi, tornando-se importante especialista desse tema. Compreendia muito bem esses conceitos fundamentais. Quando Kardec estabeleceu o diálogo com os espíritos, adotando critérios rigorosos para testar a origem e validade dos seus ensinamentos inequívocos, uma teoria bem definida foi surgindo, de forma evolutiva e sustentada. Uma mensagem apropriada ao seu tempo e que apontava para a transformação moral da humanidade. Pretendemos, queridos amigos, irmãs, elucidar essa teoria esquecida, demonstrando que a moral espírita valida a tese da autonomia moral ao denunciar a falsidade da degeneração da alma pela queda, como causa de castigo divino. Na realidade, é lei universal a perfectibilidade, onde todos os espíritos iniciam suas primeiras vidas humanas, simples e ignorantes, evoluindo intelecto moralmente por seu esforço e vontade, a partir das leis presentes em sua consciência, quando racionalmente compreendidas, bem como definiu Kardec. A encarnação é, pois, uma necessidade para o espírito, realizando sua missão providencial. Trabalha seu próprio adiantamento pela atividade e pela inteligência, que deve desenvolver a fim de promover a sua vida e ao seu bem-estar. E então conclui: o que é errado é admitir, em princípio, a encarnação como castigo. Revista Espírita, 1863. Paulo Henrique de Figueiredo, então assume uma missão diante do mundo espiritual para auxiliar o movimento espírita nesse momento tão importante. Estamos no ano de 2019. Voltar ao século XIX para fazer uma releitura, ou quem sabe, acessar pela primeira vez o que então estava escondido. Quando não conhecemos a história, nos tornamos escravos do passado. Nesse trecho da introdução do livro Revolução Espírita, o Paulo apresenta um momento esplendoroso, em que as forças do alto já trabalhavam na Terra
os fundamentos da filosofia moral cristã que viria a revolucionar o mundo. Acompanhar todo o processo de crescimento da etapa evolutiva de todo o orbe terreno. O Espiritismo. De forma inédita, os espíritos superiores vão ensinar que a autonomia fundamenta uma lei natural da criação universal. Veremos nessa obra o Espiritismo, que revela e explica a admirável lei natural da escolha das provas, que sustenta sua teoria moral, cujos fundamentos e consequências vamos trabalhar ao longo deste livro e dos nossos temas no canal Gênese, Revolução Espírita. Segundo essa lei revelada pelo Espiritismo, não há acaso nem punição nas situações penosas da vida, pois, aspas, Allan Kardec afirma, o espírito as escolheu voluntariamente na erraticidade, antes de sua encarnação, como provações para o seu adiantamento. Elas são, pois, produto do livre-arbítrio e não da fatalidade. O que vamos evidenciar nesse trabalho, enfim, percorrendo o caminho da história e filosofia da ciência espírita, é que a doutrina moderna da autonomia moral e intelectual seja representada pelo livre exame, liberdade de consciência ou fé raciocinada, é o alicerce fundamental do Espiritismo, como explica Kardec, quanto ao livre pensamento. Aspas, o codificador. Ele simboliza a emancipação intelectual, a independência moral, complemento da independência física. Ele não quer mais escravos do pensamento do que escravos do corpo. Porque o que caracteriza o livre pensador é que ele pensa por si mesmo e não pelos outros. Em outras palavras, que sua opinião lhe pertence particularmente. Pode, pois, haver livres pensadores em todas as opiniões e em todas as crenças. Neste sentido, o livre pensamento eleva a dignidade do homem. Dele faz um ser ativo, inteligente, em lugar de uma máquina de crer. Allan Kardec, Revista Espírita, 1867. Em lugar de uma máquina de crer. Então fomos peças produzidas para fazermos parte de uma máquina de crença. Em todos os tempos na história da humanidade, a partir da incompreensão e da adulteração da essência da mensagem que veio lá atrás, desde os tempos do Egito com Hermes, na conhecida Prisca Teologia, até ela ser decodificada, interpretada e cada vez mais materializada. Temos em Hermes Zoroastro, Sócrates, Platão, expoentes da filosofia espiritual. E lembrando que Jesus é a luz que transcende a sabedoria. Caminho, verdade e vida. Para a fundamentação da moral em suas obras, o filósofo Kant definiu os conceitos de educação pela liberdade, moral autônoma, livre-arbítrio, religião natural e fé racional. Na concepção deste autor, liberdade e autonomia estão essencialmente vinculadas. Nesse sentido, iluminismo ou esclarecimento é pensar por si mesmo.
agindo moralmente segundo os valores de sua consciência, mesmo em prejuízo de nossos interesses próprios, e independente de regras convencionais ou das religiões formais. Não foi por acaso que o professor Rivail adotou esses conceitos e significados para definir o Espiritismo em suas obras. Para ele, o Espiritismo tem, abre aspas, tendências liberais antirretrógradas. Tal é, com efeito, a impressão que ela produzirá sobre todos aqueles que se deram ao trabalho de estudá-las. Kardec, Revista Espírita, 1868. Diante daqueles que viam uma nova seita no movimento espírita que surgia, Kardec vai demonstrar, sem rodeios, tratar-se de um grande erro. Porquanto, abre aspas, Kardec afirma, sua ignorância das tendências do Espiritismo é tal que não sabem mesmo que é uma doutrina liberal. Sendo também, continua Kardec, emancipadora da inteligência, inimiga da fé cega, que vem proclamar a liberdade de consciência e o livre exame como base essencial de toda crença séria. O Espiritismo, continua Kardec, é uma doutrina liberal, no sentido do movimento iluminista e do espiritualismo racional de seu tempo, aos quais se vincula, como afirmou o professor, toda defesa do espiritualismo racional abre o caminho do espiritismo, que dele é o desenvolvimento, combatendo seus mais tenazes adversários, o materialismo e o fanatismo. Para você que está acessando o vídeo e não assistiu os outros, não conhece a obra ou a teoria esquecida do Espiritismo, é necessário lembrar que o espiritualismo racional era uma matéria estudada nas universidades e depois nas escolas formais. Infelizmente, essa revolucionária teoria moral espírita está hoje quase esquecida. É verdade, amigos. Não se surpreenda. Você que está na doutrina já há algum tempo, pode ser que nem tenha ouvido falar deste assunto. Porque geralmente trabalhamos com os assuntos esparsos. É comum ler o Espiritismo apenas por este ou aquele livro de Kardec, e não pelo conjunto da obra. E a grande parte das pessoas desconhecem toda essa ambiência espiritual, todo o mundo material, todos os assuntos debatidos no tempo que Kardec viveu. E por isso a teoria fica no esquecimento. E você que está chegando agora, se deparando com a novidade espírita, bebendo dessa fonte, e com o advento da internet, com tantas e tantas informações, possivelmente julga já conhecer o Espiritismo. E, na verdade, estamos muito mais envolvidos com a interpretação das interpretações, da incompreensão ou da adulteração que o próprio desconhecimento favorece. Sem contar que existe também ingerências ou intenções estranhas. Infelizmente, esta revolucionária teoria moral espírita está hoje quase esquecida. No lugar da autonomia, tem sido divulgado como espírita o falso conceito de que erros cometidos no passado são responsáveis pela reencarnação como um castigo imposto por uma lei universal determinante. Essa ideia retrógrada e heteronoma está originalmente presente em doutrinas milenares, como o Código de Manu, criado pelos sacerdotes hindus, que classificaram para cada pecado uma reencarnação expiatória.
castigo mais assustador quanto pior fosse o delito, chegando a condenar as almas a viverem como insetos, animais peçonhentos e demônios. O pensamento heteronômo está arraigado na tradição do pensamento religioso e social, exigindo um esforço pessoal de cada um para que seja superado. Para contribuir com esse esforço, a teoria original do Espiritismo pode e deve ser recuperada. Para serem compreendidos, os bons espíritos que dialogavam com Kardec tomaram como meio de comparação conceitos da ciência do magnetismo animal, da homeopatia, das ciências filosóficas representantes do espiritualismo racional. E toda essa trajetória está registrada nas páginas de seus livros e também na coleção das edições mensais da Revista Espírita, de 58 até 1869, devendo ser reconstruída por meio dos instrumentos atuais da história e filosofia das ciências. O autor coloca em negrito: deve ser reconstruída por meio de instrumentos atuais. E temos recursos. Recursos para reconstruir história e filosofia das ciências. O escritor espírita Hermínio Miranda dizia que toda obra tem sua história. Esta teve início quando nos deparamos com o seguinte comentário do professor Rivaio em sua revista. Abre aspas. O magnetismo animal e o espiritismo, com efeito, duas ciências gêmeas, que se completam e se explicam uma pela outra, e das quais aquela das duas que não quer se imobilizar não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar sobre sua congênere. Isoladas uma da outra, elas se detêm no impasse. Fecha aspas. Kardec, 1869. Foi um forte impacto a profundidade do sentido de cada uma destas frases. Vejamos. Primeiro, Rivaio considerou tão próximas as duas ciências que as qualificou como gêmeas. Em seguida, ponderou que elas necessariamente se explicam mutuamente. Por fim, fez uma determinante declaração de que a que se isolasse da outra cairia no impasse. Mas, pensamos, a ciência do magnetismo animal é completamente desconhecida pelos espíritas. Então, o espiritismo teria caído no impasse? Seu entendimento estaria incompleto? Não poderia ser explicado adequadamente sem seu par gêmeo perdido? É uma reflexão importante. E é muito valioso relembrar que o passe se tornou um dos laboratórios dos centros espíritas e dos espíritas. E, na verdade, ministramos uma ciência de uma forma empírica, porque não estamos afeitos à base moral da mesma, porque desconhecemos os princípios morais do próprio Espiritismo com a sua fundamentação na autonomia, na liberdade da consciência, enfim, no abraçar o dever como causa primordial da nossa evolução. Então, como nós estamos usando um recurso se desconhecemos o valor intrínseco dele? Procuramos, então, as obras de Franz Anton Mesmer, continua Paulo Figueiredo, o criador da ciência do magnetismo. E nada havia em nossa língua,
Vasculhamos bibliotecas e sebos em busca de sua teoria, e nada. Pedimos então cópias de suas obras na Biblioteca Nacional da França, escritas originalmente em francês, mas publicada com tipos de difícil leitura, típicos do final do século XVIII. Terminada a transcrição, apresentemos o projeto aos participantes do nosso grupo de estudos de Espiritismo, pois o simpático e articulado doutor Álvaro se dispôs a ajudar. Soubemos então que era médico e escritor. Álvaro Glerian, nascido em 1930, professor do Departamento de Histologia da Universidade de São Paulo e da Escola Paulista de Medicina. Agnóstico e materialista por décadas. Como era comum em seu meio, tornou-se espiritualista e por fim espírita. Traduziu não só as obras completas de Mesmer, como também 2 dezenas de obras de autores de magnetismo, como Posséguer, Duport, Richard Lafontaine, Albert de Rochas. Foi quando nos deparamos com ideias, termos e hipóteses presentes nas obras de Kardec, mas escrita por Mesmer desde 1779, como fluido universal, sonambulismo provocado, êxtase, passe magnético, lucidez sonambúlica, transmissão do pensamento, visão à distância, entre tantos outros. Para compreender o ineditismo e vanguarda da obra de Mesmer, foi necessária uma recuperação da história e filosofia das ciências médicas e também da física, pois o criador dessa nova ciência elaborou um novo paradigma, uma teoria diferente da aceita em seu tempo, para adequar a teoria dos fenômenos com os quais se deparou em sua investigação. Esse esforço de pesquisa resultou na obra Mesmer, A Ciência Negada e os Textos Escondidos. Em 2007, Paulo lançara a obra. Tal trabalho sobre a ciência do magnetismo animal permitiu a compreensão da base conceitual tanto da teoria da cura, fundamentada no princípio da autonomia, como também de sua hipótese de física do fluido universal, que, contrariando a física de sua época, o fez aproximar-se dos atuais conceitos da física moderna. Como bem notaram, os conceituados acadêmicos brasileiros José Maria Filardo Bassalo e Robson Fernandes de Farias, ao examinar as obras de Mesmer. Aspas. Embora devamos lembrar que estas proposições foram efetuadas em outro contexto científico histórico, devendo-se, por conseguinte, ter o cuidado de não lhes atribuir um significado diferente do que imaginou Mesmer, é inegável que ele, embora possa se dizer de forma apenas intuitiva, em busca do entendimento da ação do magnetismo animal, vislumbrou muitos aspectos relativos ao comportamento físico da matéria que estavam, ou estão, em perfeita harmonia com as proposições da física. O assunto é vasto. O Paulo vai concluindo esta apresentação dizendo: estes estudos sobre a ciência do magnetismo animal confirmam a previsão de Kardec, pois eles permitem compreender o espiritismo em seus valores originais, para explicar adequadamente ao professor Rivai e demais pesquisadores espíritas a doutrina espírita. Os espíritos superiores fizeram uso da teoria do magnetismo animal,
para explicar a física espiritual e os fenômenos naturais que encontram na espiritualidade. Desse modo, a física experimental proposta pelo Espiritismo, além de negar a falsa teoria da física aceita pela comunidade científica na época do seu surgimento, está conceitualmente adequada à física moderna, como vamos esclarecer mais adiante. A publicação de nosso livro Mesmer, A Ciência Negada, foi apenas um primeiro passo. Demos continuidade à pesquisa, quase exclusivamente em fontes primárias, muito delas inéditas, acessando obras, documentos, jornais, revistas e folhetos do século XIX, tanto no acervo físico e digital da Biblioteca Nacional da França, como também em cartórios, sociedades científicas e arquivos municipais de Paris, Lyon, Bourg-en-Bresse e outras cidades. Também nos valemos dos acervos e bases de dados digitais das mais diversas bibliotecas e museus em todo o mundo, como o Open Library e tantos outros. Almejamos demonstrar que a travessia no espaço e no tempo das ideias de Kardec, desde a França, no final do século XIX, ao Brasil desse século XX, foi tortuosa e sofreu sérios desvios. No caminho, as gerações de adeptos esqueceram progressivamente a originalidade revolucionária do Espiritismo, terminando por ser visto atualmente, como denunciou Herculano Pires há 35 anos, abre aspas, como uma seita religiosa comum, carregada de superstições. A isso, devemos acrescentar que a atual divulgação, sobretudo por ingenuidade ou desconhecimento, vem adulterando a teoria espírita, originalmente fundamentada na autonomia moral e intelectual, substituindo-a por conceitos heteronômos, desgastados, ultrapassados e equivocados, como o da reencarnação como castigo, Deus punitivo e vingador, lei impositiva do karma, a submissão do homem a uma salvação exterior e o culto do sofrimento. Em verdade, estes conceitos são mistificações ou apropriações indevidas de doutrinas divergentes, que jamais pertenceram à verdadeira doutrina espírita. A Revolução Espírita representa uma mudança de paradigma no sentido da autonomia, por meio da conscientização dos indivíduos. Essa é a tarefa do Espiritismo e dos verdadeiros espíritas, que se executa pela educação, pela ação social e pelo estabelecimento de uma moral racional, guiada pelas leis naturais presentes na consciência de cada um de nós. A humanidade está em transformação e passará inevitavelmente pela revolução moral que a teoria espírita prevê e acompanha. Prevê e acompanha. Não é a doutrina espírita que promove, ela prevê e acompanha, contribuindo, obviamente, como uma grande alavanca para os seus adeptos, simpatizantes, pesquisadores. Concluindo o nosso texto, Paulo afirma: corrupção, privilégios, indiferença ao sofrimento, preconceito quanto às minorias, submissão das massas, abuso dos animais, degradação do meio ambiente,
selvageria exploratória da economia, guerras sustentadas pelo interesse financeiro. Todas as enfermidades da humanidade têm em comum uma única causa: o egoísmo e o orgulho do homem. Com o potencial de superar progressiva e definitivamente estas chagas, o Espiritismo resgatado, tal como foi proposto originalmente por Allan Kardec, é a solução definitiva para a contemporânea crise moral da humanidade. Solução definitiva para a contemporânea crise moral da humanidade. Com uma visão materialista e utilitarista da geração que fazemos parte, que inicia o século XXI, aturdida, vazia, desesperada, depressiva, alimentamos a esperança. A esperança que é um dos movimentos especiais da alma. Fé, iluminada pela razão e pelo entendimento. A esperança e a caridade. Nessa tríade, o nosso coração se enche de força, de motivação, para que os nossos sentimentos sejam cada vez mais aprimorados pela prática do bem. Revolução espírita, ou revolução moral, como eu tenho abordado, são 14 letras. É o número 7 da subida e da descida da evolução. Nós estamos imersos nesse projeto. Certa feita, Emmanuel, através de Chico Xavier, numa entrevista dada a mais conhecida, Pinga Fogo, na TV Tupi, afirmara de uma forma enigmática que o ano de 2057, quando o Livro dos Espíritos completa 200 anos, marca o início de uma era muito especial. E nós estamos aqui preparando para chegar em 2057. E esse preparo, ele exige muito esforço. O labor, sobrepondo as dificuldades. Com o potencial de superar progressiva e definitivamente essas chagas, o Espiritismo resgatado, tal como foi proposto originalmente por Allan Kardec, é a solução definitiva para a contemporânea crise moral da humanidade. Paulo Henrique de Figueiredo. Queridos amigos, irmãs da família Gênese, Gênese, gerar ideias, gerar propostas, gerar conhecimento, aprimoramento para um novo tempo. Nós convidamos vocês para se integrar nesse projeto. Vamos continuar nessa caminhada em busca de trabalhar de sorte que possamos trazer de volta a teoria esquecida. Descobrindo a história, vamos nos libertando do passado que nos escraviza. Estamos aqui com um interesse bem firme de levar essa causa até quando Deus nos permitir. Mas com a sua participação, compartilhando esta ideia, trazendo novos amigos, engrossando essas fileiras, por certo, juntos, temos tudo para caminhar com mais segurança, com mais estímulo e com amor no coração. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Que os bons espíritos nos inspiram. Que Allan Kardec e todos esses grandes filósofos da humanidade estejam conosco.
somos, sem sombra de dúvida, os novos integrantes da equipe do Espírito de Verdade. Formiguinhas. Simples, mas as formigas juntas podem construir grandes edifícios. Que a humildade, a simplicidade, a dedicação, a fé, a esperança e a caridade sejam motivações, sejam elementos para que a gente atinja o porto seguro das nossas conquistas espirituais. E recebamos como prêmio a paz íntima. O prêmio não está lá fora, ele está dentro de cada coração. Vamos juntos vencer, vencer, vencer e vencer. Ave Cristo, família Gênese. E que o estudo Revolução Espírita possa ser difundido entre vocês, entre todos. Adquiram a obra, penetrem no conhecimento, porque o nosso objetivo aqui é apenas de divulgar trabalhos tão importantes que merecem toda a honra e tributos. Grande abraço, até o próximo episódio. Valeu!